Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Tranquilo, galera? Bom, estamos de volta aí à página do Spawn. Vocês gostaram, vocês pediram. Continua, faz a arte final. Bom, tá aqui. Processo de arte final feito no computador, utilizando o programa Clip Paint Studio numa mesa Wacom. O primeiro passo foi digitalizar a página que a gente havia desenhado na semana passada. Quem não assistiu esse vídeo do desenho, está aqui disponível, você pode acessar. Desenhei uma página de Spawn, o nome do vídeo, vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo, caso você queira ver o processo de desenho. Foi tudo feito à mão no papel, né? E depois disso pronto, eu digitalizei em 2 partes e juntei no Krita e exportei como JPG para o Clip Paint Studio para começar a fazer a arte final. Comecei pela parte dos prédios, né? E utilizando as réguas de perspectiva do Clip Paint, que são muito fáceis de usar e ajudam bastante, já que a gente pode colocar os pontos de fuga bem distantes. Eu fiz toda a parte de perspectiva utilizando somente 2 pontos de fuga para os prédios. Eu imaginei, como havia falado já na parte de desenho, que essa página do Spawn usaria as molduras pretas do quadrinho ao invés de usar o tradicional branco, para acentuar a sensação de claustrofobia, de perigo, de medo, enfim. O Spawn é um quadrinho basicamente que une super-heróis e terror. Eu quis evocar esse clima de um brilho que vai de cima para baixo e um pouco de fog nessa Nova York imaginada, estilizada, né, onde o Spawn está se destacando, a silhueta dele se destaca aí contra o negro do prédio. Então eu fiz de propósito esses prédios todos escuros. O prédio onde o Spawn está, eu imaginei num cinza escuro. Isso se a gente fosse colorir, né? Hoje a gente está só fazendo a arte final. Chegou a hora de fazer a arte final do personagem principal. Ele tem essa capa esvoaçante com as golas bem altas e um aspecto de rasgado, de sujo, de detonado. Isso a gente acrescenta muitas e muitas e muitas achuras. Para fazer esse tipo de arte final, a gente tem que ter bastante paciência, porque leva muito tempo. Eu comecei a fazer há 3 dias atrás e concluí agora. O tempo total de arte final dessa página ficou aproximadamente 8 horas de trabalho. O vídeo foi editado para caber em 20 minutos, mas também tem a Raw Edition, que é para os membros aqui do canal. Quem é membro do clube do canal tem acesso a uma edição desse vídeo que não tem edição. É uma versão dele que tem todas as imagens que a câmera capturou sem nenhuma edição. Então ele é bem mais longo, ele ficou com 1h30 e é praticamente uma aula de arte final completa. Caso você queira acessar esse vídeo, basta se tornar membro do clube de canal aqui, canal de Goga aqui. Na descrição desse vídeo tem um link onde tem as categorias, você pode explorar qual a categoria que é mais interessante para você. E fazendo parte do clube do canal, além de acesso a esses vídeos exclusivos, você pode participar na categoria mestre de sorteios mensais, você pode participar de lives exclusivas e diversos outros prêmios e benefícios quando você se torna membro. Eu aqui trabalhei o contraste invertido. Eu quis fazer o rosto todo em preto e trabalhei as achuras em branco, invertendo então assim a lógica do processo para acentuar mais ainda essa sensação de medo. O Spawn é praticamente um monstro, né? Ele morreu e voltou, e quando ele volta com esse aspecto de um zumbi, algo assim bem detonado. A gente vai trabalhar também as correntes, que eu quis fazer tudo à mão, apesar de ter alguns pincéis de corrente. Eu prefiro fazer tudo à mão, como eu já falei em um vídeo aqui recente do canal. Eu não gosto quando a arte final digital fica parecendo a arte final digital. Então eu uso basicamente como se fosse um nanquim digital. Todas as qualidades que o nanquim tem, eu procuro trazer aqui para o meu trabalho digital. Inclusive trabalhando com um pincel mais largo, que eu posso trabalhar a variação de traços sempre que eu quiser. Então eu vou trabalhando traços mais grossos, mais espessos, e traços um pouco mais delgados, da mesma maneira que eu faria se eu estivesse trabalhando com pincel e nanquim de tinta, né? Para fazer essa parede de tijolinhos eu também usei uma régua de perspectiva. Eu já tinha feito a perspectiva na mão, mas
Coloquei aqui para poder deixar tudo mais acertadinho. Fiz os recortes e depois eu vou trabalhar o contraste dos tijolos. Uma das vantagens aqui do desenho digital é a aproximação. Você pode dar o zoom e quem tinha acompanhado a aula anterior onde eu fiz o desenho pode notar que esse demôniozinho aí está bem pequenininho no papel. Então aqui eu posso ampliar e refinar fazendo a arte final digital com esse mega zoom, que é como se fosse uma baita de uma lente de aumento, né? O que facilita bastante para pessoas que têm dificuldade de enxergar como eu tenho. Aqui eu trabalhei dois tipos de contraste: o contraste da luz que vem de trás pegando no monstro e o contraste da parede atrás dele toda preta, além do contraste do preto e branco na parede onde a personagem principal está. Tudo isso evocando um clima noturno para a página e além do mistério e do suspense característicos desse tipo de história. A gente pode abusar das achuras desse tipo de desenho porque é um desenho mais pesado, né? A não ser nessa hora, quando vai desenhar a figura feminina. A gente aqui tem que economizar nas achuras. Faça um desenho baseado no contorno e evite achurar muito o rosto da personagem feminina, porque fica muito pesado. Eu apliquei só algumas achuras aí na lateral do rosto para evocar um brilho que estava vindo ali da parte de trás do desenho, e isso depois na colorização a gente pode enfatizar, mas eu já quis deixar marcado desde a hora da arte final. Evite fazer cílio por cílio, faça massa de cílio, isso deixa o desenho mais gracioso. Evite desenhar o osso do nariz do personagem feminino também, isso faz com que o personagem ganhe mais leveza. E eu gosto de achurar um pouquinho a pontinha do nariz, dando um pequeno brilho, né, de baixo para cima. Eu acredito que isso dá uma leveza também no desenho. A personagem tem cabelo crespo, então eu abusei das achuras aí para dar esse tipo de sensação, né, de volume no cabelo, o cabelo bem onduladinho. Procurei fazer uma boca não muito grande para ela e não quis achurar muito essa boca, deixei por isso para uma etapa de colorização, tudo buscando a leveza do desenho. Esse aspecto de cabelo ondulado eu também procurei colocar do lado de fora do desenho e dando também um certo brilho do que vem de cima para baixo. Eu também utilizei o recurso da achura para isso. Tive que desenhar tijolo por tijolo também, então imagina que isso toma bastante tempo, mas é necessário. O cenário faz parte da história e ele ajuda a contar a história. Agora a gente já dá para ver essa sombra estilizada, expressiva, né? Para mostrar que tem uma parte iluminada da parede e a outra parte que está nas sombras. Isso, claro, puramente expressivo. Não existe nenhum tipo de luz que faça esse tipo de sombra de verdade, né? É puramente narrativo. Continuei acrescentando detalhes, achuras, para mostrar que o local é sujo, é perigoso, é um local ermo. Depois foi a vez de achurar o grande diabão aí da história, o monstro principal que está ameaçando a Wanda, que é a esposa do Spawn. Esse desenho foi muito divertido de fazer, porque ele tem muitas achuras, muitas calombos, carocinho, pelo, todo tipo de sujeira visual que eu pude colocar e depois pude achurar, o que deixa o desenho muito divertido, porém muito trabalhoso de fazer. Lá no curso Desenhando Heróis a gente ensina esse tipo de arte final digital, arte final tradicional e como achurar e fazer a arte final de diversos tipos de personagens, inclusive monstros. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu curso Desenhando Heróis, aqui na descrição do vídeo tem um link que te leva ao site, e o site está tudo bem explicado. Lá você vai conhecer a grade de conteúdos do curso, você vai ver exemplos de desenhos de quem já está cursando. Você vai ter todas as noções de que precisa saber caso se interesse em fazer parte da nossa turma. O curso tem 2 anos de duração, mas você só vai pagar durante o primeiro ano. E você pode parcelar em 12 vezes.
Você vai ter acesso imediato assim que sua compra for aprovada, tendo acesso então a todas as aulas, ao material em PDF e também ao grupo de apoio ao aluno no Telegram. Aqui no site gico.com.br/heróis você tem mais informações sobre o nosso curso. Lembrando, ele tem 15 dias de garantia, pois o seu risco tem que ser zero. O risco é só meu. Fica tranquilo, a compra é super protegida, garantida, e a plataforma Hotmart extremamente confiável, uma das maiores plataformas de ensino à distância do mundo. Convido você também para conhecer o meu novo curso, Criando Quadrinhos da Ideia à Publicação. Esse curso é voltado para quem quer criar quadrinhos independente do estilo, humor, ficção científica, biográfico, não importa, até mesmo super-heróis. O curso é voltado para a linguagem dos quadrinhos, as ferramentas narrativas para você criar e desenvolver suas próprias histórias. Você pode acessar o site gico.com.br/quadrinhos e se informar mais. Lembrando que tanto o curso Desenhando Heróis quanto o curso Criando Quadrinhos tem diploma no final do curso. Assim que você conclui, você pode emitir o seu diploma. Estou te esperando, vem desenhar e também vem criar quadrinhos comigo. Continuamos aqui ainda no monstro, colocando bastante achuras, trabalhando essa garra dele com 3 dedos. As ranhuras, as veias da mão, e depois voltei para a perspectiva do cenário, novamente colocando as réguas de perspectiva, nesse caso a perspectiva de um ponto, para trabalhar os tijolinhos que se espelham de um lado e de outro da menina que sai do beco, da Wanda, indo em direção à segurança. Mas será que ela vai chegar a tempo na rua iluminada do outro lado? Novamente trabalhei tijolinho um por um e apliquei sombra em cada um deles para poder convencionar essa sensação do beco escuro. Já para os prédios ao fundo, eu quis trabalhar somente as silhuetas dos prédios, mostrando que eles estão mais distantes e por isso não precisava de tantos detalhes. Aproveitei a perspectiva que já estava colocada para desenhar alguns dos prédios em perspectiva ao fundo. Depois voltei para os tijolinhos e fui sujando um por um, para deixar realmente esse aspecto de pincel. Como eu falei, não queria que ficasse com cara de arte final digital, e sim com cara de nanquim de verdade. E isso a gente consegue, essas imperfeições, fazendo com a mão. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Fazer quadrinho não é uma coisa fácil, exige muita paciência, muita dedicação, mas no final das contas, quando a sua página nasce, fica viva, bonita ali na sua frente, aí você vê que valeu a pena. Eu utilizo o baldinho de tinta para fechar as áreas de preto maiores, e o pincel mesmo, eu uso aqui, é um pincel G-Pen de arte final, basicão, que vem já no programa, não é nada difícil, ele já está instalado. Quando você compra o programa, ele já vem com um pacote de pincéis. E caso você se interesse em comprar o Clip Paint, fica de olho que volta e meia eles fazem boas promoções. Agora é a vez de achurar o Spawn. A arte final do Spawn dá muito trabalho. Ele usa um uniforme de super-herói tradicional, mas é cheio de detalhes, tem muitas correntes, muita sombra, sujeirinha, como eu falei, um uniforme que é vivo, é um simbionte. Então deu bastante trabalho para fazer essa arte final cheio de achuras do Spawn. Mas foi bem divertido, eu gostei bastante do tempo que eu passei trabalhando esse desenho. Basicamente eu separei as áreas de preto com a própria caneta e depois o baldinho de tinta para ir fechando, e depois eu achurava de dentro para fora. Ele tem ainda essas caveirinhas que seguram as correntes no peito, e mais correntes para tudo quanto é lado, no cinto, no braço, e as correntes também parecem vivas, o que aumentam a sensação de movimento do desenho. Com o balde de tinta a gente vai fechando as áreas mais escuras, e depois com a caneta no módulo de borracha a gente vai abrindo as áreas de branco que são necessárias. Dessa forma, como eu fiz anteriormente, eu vou achurando invertidamente. Ao invés de fazer a achura preta sobre branco, eu faço a achura branca sobre o preto.
Cabe a você dizer se gostou desse tipo de arte final, utilizando a área de comentários para dizer o que você achou. Toda a musculatura é também feita dessa maneira. Separa-se a área de preto, balde de tinta para poder fechar e depois a chura de dentro para fora. Evite dar muito zoom no desenho, porque você acaba colocando detalhes que não são necessários e isso acaba tomando um tempo. Se você dá um zoom exagerado, você bota detalhe demais e esses detalhes não vão aparecer na página impressa. Então procure trabalhar com um zoom moderado. Toda a musculatura do Spawn vai recebendo o mesmo tratamento. E a parte do uniforme dele, que é couro vermelho, eu já procurei fazer um outro tipo de sombra e umas achuras mais sujas, para parecer que é um couro usado. A luva, por exemplo, usa esse tipo de material. Os espinhos eu quis fazer como se fossem ossos, então eles são meio irregulares, ásperos, tanto na luva quanto na bota. Reparem que eu não dou zoom demais aí, tá vendo? O zoom é um zoom moderado. 50% já está de bom tamanho. A capa eu fiz atravessando todo o desenho como se fosse uma espécie de asa. Então, como ela é uma capa viva, eu achei interessante colocar essas dobrinhas quase como fossem garras do Spawn também, chegando ali perto do monstro. E eu fiz elas dobrando sobre elas mesmas. Ficou com essa sensação meio de asa, né? Meio orgânica. Fiz a mesma coisa para os dois lados. Primeiro desconsiderei as correntes e depois eu apaguei e fiz a corrente por cima da capa. É importante essa etapa de plano sobre plano e contraste do desenho para dar vida, equilíbrio e balanço ao seu desenho, sua arte, sua página. Para dar o brilho e o movimento da capa, eu utilizei duas técnicas: o laço para fechar as áreas de preto maiores e a mão livre para poder fazer o brilho, saindo tanto das áreas de preto fechado quanto áreas que eu mesmo criava. A mão enluvada de couro vermelho, também colocando algumas sujeirinhas para mostrar um couro gasto. E eu girei o papel para a minha mão ficar numa posição mais confortável, papel digital, fique claro, né? Para fazer essas áreas de brilho que dão vida à capa do Spawn. Sem trocadilho, já que a capa é viva. Voltei para fazer os espinhos da bota e novamente deixando eles ásperos, como se fossem feitos de ossos. E eu acho que é um conceito razoável de se pensar, já que o uniforme é vivo, nada mais lógico do que espinhos feitos de osso e não de metal. A corrente também foi desenhada à mão, elo a elo, então imagina que isso deu um bom trabalho e levei um bom tempo só desenhando correntes. Existem pincéis prontos de corrente, de tudo que você pode imaginar, mas o resultado fica artificial e eu queria alguma coisa mais orgânica, como se fosse feito realmente à mão. Por último, chegou a hora de fazer o monstrão. Esse monstro eu inventei, ele não existe, eu acho, na mitologia do Spawn. Quer dizer, deve ter alguma coisa parecida, porque o Spawn luta contra demônios. Mas eu pensei basicamente um bicho com cabeça de bode, né, com chifre, e bem grandão, e bem peludo, bem musculoso. Imagino que ele tinha, sei lá, uns 3 metros de altura, 2,5 metros. Ele é mais alto que o Spawn. Aqui a gente pode novamente brincar de achurar à vontade, colocando bastante detalhe, bastante pelo, peso, muito contraste de preto. Esse monstro, aliás, tem uma área de preto enorme embaixo dele, que eu utilizei o laço para poder aplicar. A boca esgarçada, saliva saindo da língua gigantesca e muita baba ali na parte de baixo. Todos os detalhezinhos que eu posso colocar, eu vou colocando. Agora eu vou fechando com balde de tinta as áreas de preto fechado.
Depois o contorno externo e bastante pelinho para ajudar na sensação de sujeira mesmo. É um bicho sujo, né? Gostei bastante pelo saindo da área de preto blocada para fora. Depois eu coloquei pelo no corpo inteiro. Bom, estamos praticamente chegando ao final da página e agora chegou aquela hora de te perguntar: você gostou do resultado final? Já tinha usado arte final digital alguma vez? Se interessa em usar? Bom, responde aqui, fala o que você achou, comenta no vídeo. Além disso, eu te peço, se você puder, deixa aquele joinha que ajuda na divulgação e, se puder, compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Ajude a chegar esse vídeo a quem gosta de desenhar. Dessa maneira você está ajudando alguém a aprender alguma coisa nova. Bom, agora falta só a mão do lado de lá e depois a gente vai dar aquela passeada por toda a página e conferir o resultado final. Como falei, o tempo de desenho da página foi de cerca de 8 horas, o tempo de arte final da página mais 8 horas, o que dá um total de 16 horas aproximadamente em cima da página do Spawn, e ela ficou desse jeito. Vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, a sua paciência, o seu joinha e seu comentário, e a gente se vê em breve aqui no YouTube e todos os dias nas redes sociais. Tchau, gente, até a próxima.